No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o módulo financeiro do sistema SW Rural. Vou explorar um pouco mais suas principais funcionalidades, relatórios e dicas no processo de inserção dos dados dentro do sistema. Muitos clientes ainda possuem dúvida para que serve cada caixinha dessa aqui dentro do módulo financeiro do sistema SW Rural. Basicamente, o sistema está estruturado para que você possibilite ter uma visão de tudo que está acontecendo da propriedade rural financeiramente dentro de uma estrutura de centro de custo e grupos de receita e despesa. O que seria o centro de custo? Centro de custo seria a divisão dos negócios. Então, se você tem uma ou duas propriedades ou mais propriedades, você pode dividir a receita e a despesa dessas propriedades pelos centros de custos. Então, eu posso criar um centro de custo, por exemplo, agropecuária Adriano. Abaixo da agropecuária Adriano, eu vou criar um nível centro de custo fazenda 1, fazenda 2 e posso criar aqui um centro de custo conta particular, que eu vou ter uma movimentação financeira separada das outras duas fazendas nesse exemplo que eu estou dando. Tá? Então, dentro do centro de custo, basicamente, ela é a estrutura, uma forma de você estruturar o seu negócio como um todo. Na parte de grupos de receita e despesas é onde a gente vai visualizar, estruturar como a gente deseja visualizar a movimentação da entrada e da saída dos recursos dentro da propriedade. Então, basicamente, a gente cria as receitas relacionadas à produção. Então, se eu trabalho com produção e venda de produção agrícola, então eu vou criar uma receita da agricultura. Se eu tenho pecuária, uma receita da pecuária e assim sucessivamente. E dentro da grupo de receita e despesas, no item despesas, aí eu vou criar todas as despesas. Então, eu vou criar um grupo salário, grupo manutenção de máquinas e equipamentos. Dentro de manutenção de máquinas e equipamentos, eu posso criar um nível abastecimento, nível mão de obra, nível peças e assim sucessivamente. Então, a particularidade de qual que é a melhor estrutura de grupo de receita e despesas, ela está mais alinhada à necessidade de visão do proprietário, a necessidade de visão do gestor, como ele gostaria de visualizar essas receitas e despesas. Então, é aqui nessa melhor estruturação que ele vai conseguir visualizar isso com a melhor eficiência. Tá? Então, depois disso estruturado, os lançamentos financeiros todos vão ocorrer ou pode vir de forma integrada dos outros módulos, dentro do módulo de importação de nota fiscal, por exemplo, uma compra de insumos, eu posso jogar o financeiro do pagamento dessa compra de insumos automaticamente para dentro do sistema. Ou eu posso vir manualmente dentro do sistema e lançar todas as contas a pagar e contas a receber. Bom, essa é a parte operacional. Eu acredito que dentro da parte operacional do módulo financeiro não tem muita dúvida. As pessoas têm bastante dúvida de como analisar essas informações que estão dentro do financeiro. Para isso, a gente tem diversos relatórios, gráficos e informações que possam ser acessados dentro do sistema. Um relatório, por exemplo, que é pouco utilizado, mas que dá muita informação na minha visão, é o relatório estimado versus realizado. Então, a estrutura desse relatório estimado versus realizado, na minha visão, ele é bastante interessante. Eu divido esse relatório, se você abrir o relatório no sistema, em duas partes. Em 3 colunas relacionadas a receita e despesas do que está previsto e as receitas e despesas do que foi realizado. E isso ele me mostra mês a mês. O que é previsto na concepção do sistema? Tudo que está lançado no sistema e está em aberto, ou seja, não foi baixado ainda, ele vai estar aqui tanto como receita ou como despesas, na coluna de previsto. À medida que esses lançamentos forem começar a ser baixados, as contas ou as receitas começarem a ser baixadas, elas vão migrando os valores da coluna de previstos para a coluna de receitas e despesas realizado. Então aqui, por exemplo, eu tenho uns valores fictícios aqui que eu tenho aqui, por exemplo, dentro do mês de agosto, o que eu tenho de receita prevista 160 mil e de despesas previstas no valor de 120. O que já ocorreu até o presente momento, ele já contemplou aqui como receita de 44 mil e o que está previsto também, o que já realizou de 39 mil, num saldo de diferença entre receita e despesas na coluna de realizado de 4 mil. E ele soma aqui, deixa eu só puxar um pouquinho aqui que ele está cortando, na última coluna aqui, ele vai contabilizando qual foi o previsto e o realizado de receita e despesa no decorrer de todo o ano. Então é um relatório bastante interessante que você consegue visualizar um termômetro de quanto está o que foi previsto e o que foi realizado financeiramente no decorrer do ano.
Um relatório que complementa essa visão ali, eu gostaria de visualizar isso, mas eu quero visualizar isso de forma mais detalhada, ou seja, dentro da minha estrutura de grupo, receita e despesas. Então, o relatório de grupo de receita, contas a pagar por e receber por grupo, ele mostra exatamente a estrutura de grupo de receita e despesas que foi criado lá e os respectivos valores para cada grupo de receita e para cada grupo de despesa. E no final ele totaliza as entradas com os custos e o resultado operacional que o deu dentro desse período. Mas eu quero visualizar isso aqui, Adriano, dentro de um nível ainda mais detalhado. Por exemplo, aqui, eu tenho dentro do grupo departamento pessoal o que eu gastei com salário. Quero saber detalhado o que eu gastei com salário. Dentro do sistema, o melhor relatório para esse fim é o relatório contas a pagar por receber. Que esse relatório contas a pagar por receber ele vai mostrar detalhadamente todos os lançamentos que contemplaram aquele grupo, mostrando quando foi lançado, quando foi emitido, qual o valor a ser pago, qual o valor que foi pago, prestador de serviço por prestador de serviço. Também dentro da tela principal do sistema ali, pouca gente conhece essa funcionalidade, mas nós temos uma área de gráficos. Dentro dessa área de gráficos também é bastante interessante que a gente consegue ver graficamente todas as movimentações que foram lançadas no sistema, tanto na parte financeira, quanto na parte de máquinas, quanto na parte de atividade agrícola, quanto na parte pecuária. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um relatório aqui, contas a pagar e receber por mês. Então eu consigo visualizar aqui, dentro do mês, quais são os picos de receitas e os picos de despesa. Eu consigo fazer esse acompanhamento do meu fluxo de caixa. Eu consigo ter, dentro de determinado período que eu escolho, todo um gráfico aqui daquela estrutura de grupo que eu criei. Então eu consigo ver aqui, por exemplo, o que eu estou gastando com salário, o que eu estou gastando com plano de saúde, com impostos, eu consigo ver tudo isso de forma detalhada. Aqui eu consigo ver uma variação do dólar no período que eu selecionei, uma estatística relacionada à parte de animais e dentre outras informações aqui, dentro da parte da agricultura também, acompanhamento de colheita, produtividade, intensidade de chuva. Então eu tenho uma gama de informações disponíveis aqui dentro dessa área de gráficos relatório, bastante interessante, que pouca gente conhece essa área e explora muito pouco essas informações ali para que possa fazer realmente uma análise de todos os lançamentos financeiros que estão ocorrendo no sistema. Mesma coisa dentro da área de controle financeiro, na parte de relatórios. Nós temos uma gama de relatório aqui que mostra o extrato bancário, movimentação de grupo, receita e despesas, um protocolo de documentos fiscais, que é a integração das notas fiscais que a gente recebe lá no módulo de MDE que o sistema disponibiliza, relatórios de fluxo de caixa, relatório de ordem de pagamento, o livro caixa digital produtor rural para os produtores que são obrigados a estar entregando o livro caixa, e diversas outras informações que nós temos aqui. Tá? Então, é um vídeo exatamente para a gente dar uma visão das principais funcionalidades do módulo controle financeiro do sistema. Qualquer dúvida que vocês tiverem, aí quem já é cliente do nosso sistema, pode estar acessando a nossa equipe de suporte, recebendo mais orientações, treinamento e explorando um pouco mais cada uma dessas funcionalidades. Um grande abraço.